Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo da Academia de Xadrez AXS, sou o Mestre Nacional Kaique Secafim e no vídeo de hoje eu vou estar trazendo aí para vocês novamente sobre o Faustino Ouro, se ele ainda tem chance ou não tem chance de bater o recorde mundial, tá? Tem muito canal postando um monte de abobrinha, um monte de coisa errada, então presta atenção, eu vou explicar aqui para vocês os pontos principais que podem ou não atrapalhar o Faustino, tá? Desde já adianto que meu vizinho tá ouvindo uma música bem alta, mas eu acredito que não vai estar saindo aqui porque eu deixei o som. Eu deixei o supressor ligado, né? Bom, vamos lá então. Um dos problemas que o Faustino estava tendo é que ele estava enfrentando um monte de russos. Ele não pode enfrentar mais de 2/3. Eu deixei isso explicado no outro vídeo que eu fiz sobre ele. Vou deixar aqui o card do vídeo. Então, se você tiver interesse e quiser ver melhor sobre essa questão da nacionalidade, vê lá o vídeo que vocês vão entender melhor, tá? Só que esse não é mais o problema, tá? O Faustino Ouro ali acabou perdendo a rodada de ontem e hoje tinham duas rodadas. E ele era obrigado a vencer as duas para continuar sonhando com o título. E assim ele fez, tá, galera? A gente vai dar uma analisada nas duas partidas daqui a pouco. Antes disso, vou mostrar para vocês. Então fica aqui se você quer aprender, quer entender um pouquinho sobre a norma. Eu vou mostrar para vocês aqui e depois nós vamos lá para a partida, beleza? Então, antes de eu mostrar aqui para vocês certinho sobre o rate performance dele, deixa o like, compartilha o vídeo, se inscreve no canal. Então vamos lá, pessoal, ó. Tô aqui no handbook da FIDE, e aí o problema que o Faustino Ouro tá tendo é o rate performance. Para ele concluir a norma, agora só falta ele ter o rate performance de 2.600. O resto tudo já foi cumprido, tá? Ele não tem nenhum outro problema. Vamos lá agora ver se ele é possível ou não chegar no rate performance, tá? Vamos lá. O rate performance, ele é RA mais DP. O que é o RA? O RA é o rating médio dos oponentes dele, tá? Então vai pegar os 9 jogadores que ele enfrentou e dividir por 9 e a gente tem a média, tá? Mais o DP. O que é o DP? O DP é um adicional que a gente ganha na pontuação para poder chegar no rate performance, beleza? Então vamos lá. O DP, como que ele é calculado? Ó? Tem a tabela aqui da FIDE, tá? A tabela, ó, ela mostra aqui, ó, a performance do jogador. Então o jogador que faz, aqui é 100%, tá? Todos os pontos, ele vai ganhar 800 pontos adicional na média, que aí vai chegar no rate performance. No caso do Faustino, nesse momento ele tem 5,5 pontos em 8 rodadas, tá? Se ele empatar, ele vai para 6 pontos. E se a gente fizer aqui, ó, 6 dividido por 9, ele tem 66 aqui, ó, 0,66. Então a gente procura aqui, ó, 0,66, ó, achamos. Quanto ele vai ganhar no adicional da média dele? 117 pontos. E se ele vencer, aí ele vai fazer, ó, 6,5. Deixa eu puxar para cá um pouquinho. Ele vai fazer 6,5 em 9. Que aí dá 0,72. Então vamos procurar 0,72, ó, achamos. E aí ele ganha um adicional de 166 pontos. Então a diferença é bem grande aí no adicional final para o rate performance, certo? Então agora a gente vai lá para a média. Vou fazer o cálculo da média e somar com vocês aqui, beleza? Então vamos lá, pessoal, ó. O Faustino acabou de sair a nona rodada aqui, ó. Ele pegou um GM 2.621. Isso é bom para ele, porque ajuda na média, tá? Ele foi o primeiro, o último a ser puxado ali, né? Ele quase que ele puxa, tá? Se ele puxa, por exemplo, esse jogador aqui, ó, de 2.270, pode esquecer, a média dele é lá para baixo, tá? Não ia conseguir chegar nunca. Vamos ver aqui então. Pera aí, na verdade eu entrei errado, vamos entrar no do Faustino e vamos calcular a média, tá? Então a média, como que vai ser calculada a média, ó? Deixa eu puxar a calculadora aqui. A média vai calcular, vai somar todos os adversários dele. Então 2.357 mais 2.621. Vamos pegar todos esses números, dividir pela quantidade de adversários, são 9.
chegamos nessa média aqui, ó. 2.247, tá? Então agora a gente tem que voltar lá no handbook para olhar a tabela. Deixa eu olhar aqui novamente para vocês. Deixa eu trocar aqui para vocês verem. Então vamos lá, ó. Caso ele empate, como a gente já viu, ele vai ganhar 117 pontos, tá? Então vamos fazer o adicional aqui em 117 e vamos ver se dá certo, ó. Isso aqui mais 117, ele teria o rate performance de 2.564. Caso ele empate, tá, galera? Então se ele empatar, ele não tem chance de norma porque ele não vai fazer o rate performance, beleza? Agora se a gente fizer menos 117 aqui, beleza? Agora vamos ver caso ele ganhe. A gente viu que ia dar 0,72. Então vai ter um adicional de 166 na média. Vamos ver então. Essa é a média dele, mais 166. E temos 2.613. Então caso ele ganhe, ele vai conseguir fazer o rate performance, tá? Na risca, mas ele vai conseguir, tá, galera? Então o Faustino só depende de vencer a partida, só depende dele mesmo. Se ele vencer, ele vai conseguir a norma e vai se tornar o grande mestre mais jovem da história, tá, pessoal? É um recorde muito legal de se ter. Não sei se vocês viram, o Magnus Carlsen deu uma declaração falando que isso não é a coisa mais importante para ele não ficar tão preocupado com isso, porque ele tá evoluindo muito bem e ele vai virar GM querendo ou não, né? Então, uma hora ou outra ele vai acabar virando GM. Então, se ele virar quebrando o recorde, ótimo. Se não quebrar o recorde, ele vai ser um dos mais jovens da história e de todo jeito vai ser um grande jogador, né? Então agora a gente vai lá para análise da partida. Vou trazer a partida para vocês. Então fiquem até o final aí, beleza? Pessoal, então vamos lá para análise da partida. Antes de começar, deixa o like aí, se inscreve no canal, compartilha o vídeo. E só relembrando, tá? Se tiver um barulho de som no fundo aí, é porque meu vizinho tá ouvindo música bem alta aqui e não tem muito o que fazer, tá? Bom, vamos lá. Então as brancas jogou D4, continuou o cavalo F6. E aqui entrou no campo da dama recusado. Então, segue desenvolvimento, E3, traz o cavalo pro jogo, toma em D5. Aí aqui, ó, o primeiro momento onde Faustino resolve tomar de cavalo, tá? E aí acaba trocando os cavalos. Depois segue o desenvolvimento normal. Traz o peãozinho pra cá, dá um respiro pro rei, desenvolve o bispo, bispo D3. E aqui, ó, as brancas tá tentando trocar as peças e tá tentando levar para um final empatado, tá? Então Faustino Ouro aqui vai ter que suar muito para conseguir ganhar, tá? Então depois de dama D3, cavalo E8, para poder fazer bispo D6. E depois cavalo E5, dama E7, torre B1. Quer começar a fazer aqui, né, o ataque da minoria com B4 e B5 e começar a pressionar esse peão de C6. Então o Faustino joga A5 para evitar essa ideia. E aqui as brancas traz a outra torre para a coluna semi-aberta, né? Então cavalo C7, manobrando o cavalo, podendo trazer ele para B5 ou para E6. Depois de cavalo D3, agora troca, troca. E pessoal, essa posição aqui, ó, vocês estão vendo aí na barrinha aí, que é uma posição completamente empatada, tá? Tá 0-0 aqui. Então o Faustino Ouro ele precisa ganhar de alguma forma, tá? Então ele vai ter que tirar algum coelho da cartola aí, beleza? Então aqui eles ficam com o cavalo B5. E depois de dama C5, tentando trocar a dama. Agora cavalo D6, ele não pode trocar a dama, senão ele vai entrar no final onde ele vai sofrer um pouco. E ele não vai ter nenhuma perspectiva de vitória, certo? Então aqui as brancas fazem A4 para bloquear o peão, para depois poder fazer B4 e não deixar o peão das pretas ir para A4. Dama D8, cavalo D3, agora quer manobrar o cavalo por aqui, né? E também quando tomar ele pode ter possibilidade de tomar de cavalo. Então aqui o Faustino faz H6, B3, torre E8, trazendo a torre para a coluna semi-aberta, dama C2, e aqui as brancas não tá tentando nada, tá, galera? Tá jogando de forma passiva, não quer comprometer a posição, tá? E aí o Faustino começa a tentar algum tipo de ataque com torre E6, trazendo a torre aqui para o ataque, tá? Então ele quer trazer ela por aqui e começar a atacar de alguma maneira. Então torre E1,
Agora dama G5 também traz a dama pro ataque. Cavalo E5, torre C8, dama C5, atacou o peão, dama D8, voltou defendendo. E agora sim as brancas fazem um lance B4, tá? Agora toma, e depois que dama toma, torre A8, e agora a torre vai ficar de olho aqui no peão isolado das brancas. Enquanto isso, as brancas têm os peões atrasados aqui, tá? Então, se a branca conseguir tomar esses dois peões, ela vai ter uma maioria aqui, porque a estrutura na ala do rei tá bem mais forte, tá? Então, torre C1, agora trazendo a torre de novo para a ala da dama. E aí o Faustino faz dama H4. E agora, depois de cavalo D3, dama G5, torre C5. E agora o Faustino jogou o lance dama F5, tá? E aqui, nesse momento, eles já estão bem apurados no tempo, tá? Se vocês forem dar uma olhada aqui, ó, as brancas têm 46 segundos e as pretas 8 minutos, tá? E aqui o Faustino Ouro armou uma armadilha. Por que cavalo F4? Parece que é um lance muito forte, porque a torre, ela não tem muita casa boa para jogar, né? Então talvez tenha que voltar. E a posição não parece que é muito fácil, né? Se ela volta, já pode começar a surgir ideias de descoberto no cavalo, enfim. Só que aqui ele deixou passar esse lance aqui, tá, galera? Torre por A4. Por quê? Depois de torre por A4, agora não pode tomar, porque o cavalo saiu aqui da diagonal, ó, e aí a torre tá caindo lá em B1, tá? Então não pode tomar, beleza? Então as brancas tirou a dama, o computador não gosta muito desse lance. Torre F6, e aqui o computador também não gosta muito, tá? O computador prefere torre E8 para a torre vir por A8 e começar a jogar agora pela ala da dama, tá? Podendo invadir aqui a segunda fileira e tentar atacar. Mas beleza, o Faustino queria manter aqui perto do rei, né? Mantendo um controle aqui, já que se o cavalo sair, pode tacar em F2 em algum momento. Então agora ele fez G4, atacou a dama, dama E4 e agora cavalo H5 atacando a torre, né? E aí ele quer tentar tirar essa torre aqui do ataque, né? Fazendo com que a torre volta, por exemplo. E aí, depois que ele ataca a torre, por exemplo, a torre precisa voltar para E8, né? Porque se ele ficar por aqui, as brancas podem simplesmente repetir, certo? Porém, nesse momento, aqui, ó, a gente observa que o Faustino tem a possibilidade de torre F3, tá? Jogar o lance torre F3. Por quê? Depois que dama toma, aqui, ele acabou achando que ia ganhar a torre, tá? Porque depois de dama por B1, rei G2, agora a torre não tem uma casa para jogar, tá? Então nessa posição aqui, ó, por isso que ele jogou o lance cavalo H5, porque ele achou que contra a torre F3 ele simplesmente ia tomar a torre, e depois que toma, rei G2, e agora não tem nenhuma casa para torre, né? E vai perder a torre, porque todas as casas estão atacadas. A dama não pode vir para D1, porque a dama controla. Porém, aqui o Faustino achou um lance muito bom, que é o lance torre por A3, tá? Por H3. E esse lance é muito forte. Primeiro porque ameaça mate em 1. E se jogar rei por H3, que foi o que aconteceu na partida, tá levando mate em 5, tá, galera? Depois de dama H1, rei vem para G3, cavalo E5, rei F4, dama H2, e não tem como defender o mate, tá? O rei não tem nenhuma casa para ir, e depois desse, dama por F2, o rei vem para E5 agora, dama F6 e checkmate, tá? Então acabou abandonando aqui nessa posição aqui, ó, beleza? Bom, o que ele poderia ter feito para evitar? Vamos lá. Aqui a melhor continuação é cavalo G3, tá? Ainda tá perdido, mas ele consegue sobreviver. Aqui o Faustino teria que acertar torre por G3, depois de rei G3, a gente dá cheque, o rei vem aqui para F3, agora cavalo E4, ameacei tomar em F2. Se jogar um lance, por exemplo, como torre C2 defendendo, agora dama D1, o rei vem para cá, agora eu capturo mais um peão com cheque, o rei vem para F1 e depois cheque H3, vem para E2. Agora o Faustino poderia
atacar novamente o peão. E se o rei descer, eu vou dar cheque em G1, depois capturar em F2. E aqui não tem muito o que fazer, tá? Vou tomar em F2, o rei tá quase tomando mate, pode cair em E3, pode cair todos os peões aqui. E as pretas estariam totalmente ganhas aqui, tá? Então, bom, o Faustino ele acabou conseguindo um ataque muito rápido aí, do nada, né? Então vamos lá para a segunda partida pra gente dar uma olhada como que foi a segunda partida. Pessoal, então vamos lá para a segunda partida. Aqui o Faustino de brancas precisando ganhar, jogou C4, cavalo F6, cavalo C3, E4, e depois de D5 toma, E5. Faustino não quer trocar a peça, né? Porque caso troque aqui, poderia entrar num peão dama isolado e aí seria um pouco difícil para ele conseguir ganhar, já que acabou trocando um cavalo e as pretas poderiam tentar trocar outras peças, tá? Então, para evitar, ele segue aqui com E5, depois de D4, ele captura o cavalo, as pretas capturam o cavalo, bispo B5 cheque, atacou o bispo, dama E2, depois de bispo E6, bispo C4, agora eu estou ameaçando tomar em E6 duas vezes, então ele captura em F6 ao mesmo tempo que defende em E6. Agora toma em C3 primeiro, depois de bispo E7, agora sim o Faustino resolve tomar em E6. E aqui temos um final bem equilibrado, porém as pretas têm esse peão isolado aqui, tá? Então as brancas vai tentar alguma coisa em cima desse peão aí, beleza? Deixa eu deixar a barrinha ligada aqui para vocês, ó. Se vocês forem ver, as brancas têm uma pequena vantagem aqui, tá? Então depois de cavalo F3, cavalo D7, rei E2, não precisa fazer o roque, tá? Faustino julgou que, como já trocou as damas, o rei estava seguro aqui em E2 e ele já começa a ajudar no final, né? Porque o rei já está mais próximo do centro. Então seguiu o bispo F6, bispo E3, desenvolvendo, cavalo B6, trazendo o cavalo para uma casa melhor. Cavalo D2, evitando o cavalo C4, o cavalo D5, e agora o cavalo vem aqui para E4. B6, evitando o cavalo C5, torre D1, trazendo para a coluna aberta. Roque grande, também trazendo a torre para o jogo. E agora bispo C1 para evitar a troca do cavalo pelo bispo. Bispo E7 com o mesmo intuito. E agora traz a outra torre. Agora H6 para evitar cavalo G5. E aqui o Faustino faz rei F1. Depois torre E8, G3, abriu uma casa aqui para o rei poder fugir. E depois de cavalo F6, troca uma das torres. Agora evita trocar o cavalo, tá? O Faustino ele quer tentar trocar o mínimo de peça, porque se trocar todas as peças aí vai secar e vai entrar no final de reis e peão empatado, tá? Então ele evita a troca, rei G2, bispo C7. Agora F4, o Faustino começa a fazer uma expansão aqui e tentando evitar que seja jogado E5, né? Então rei E7, cavalo F3, C5, protegeu a casa de D4 e agora o Faustino faz um lance importante que é C4 para evitar com que as pretas continuem expandindo, tá? Então, senão as pretas poderiam fazer o lance como C4, depois B5 defendendo o peão e depois torre podendo passar por aqui, poderia ser bem incômodo, né? Além de cavalo D5. Então C4, ele evita a expansão das pretas e ele controla a casa de D5. Então rei F7, agora B3, para poder jogar o bispo aqui pela diagonal. Então cavalo G8, traz o bispo, torre D8, colocando na coluna aberta, rei F2, cavalo E7, rei E3, depois de cavalo C6, agora bispo C3, fica de olho aqui nessa casa do cavalo. Bispo D6, quer passar o bispo lá para outra diagonal. Então aqui o Faustino começa com G4, tá? E aqui, pessoal, ó, de novo, nós temos uma posição que tá bem equilibrada, né? E o Faustino vai ter que tentar tirar outro coelho da cartola. Já teve que tirar um, vai ter que ir atrás do segundo. Então aqui as pretas fazem G6. E a gente vai ver que essa ideia não é tão boa. Por quê? Depois de rei E4, aqui as pretas queriam fazer o bispo E7 para tentar trazer o bispo por essa diagonal, né? Porém, depois de H4, ele voltou o bispo para F8 agora, tentando trazer o bispo por essa diagonal, né? Mas não foi tão bom, tá, galera? O melhor aqui era jogar bispo F6 mesmo direto. E depois que troca,
a posição segue bem equilibrada, tá? Então aqui, depois de bispo F8, qual que é o problema? O Faustino começa com um lance H5, é um lance bem forte, tá, galera? Bem forte. Por quê? A ideia é que depois de bispo G7, ele quer tomar em G6, rei toma, e agora F5, tá? E quando o rei sair para F7, agora ele toma em E6 e não pode retomar porque tá caindo o bispo, tá? Mas então, o que ele poderia fazer? Uma outra opção seria, por exemplo, tomar aqui, trocar, e depois que troca, o rei tem que sair. Agora eu tomo em G7 primeiro, o rei toma, torre G1, ataquei o rei. E aí aqui tem que tomar muito cuidado aonde vai colocar o rei, tá? Porque, por exemplo, se trazer o rei para F8, para F7 ou F8, agora tem simplesmente torre G6. E é um ataque duplo. Eu ataco o cavalo, eu ataco o peão. E eu vou ganhar aqui um peão forçado, tá? Se o rei vem para H7, para quando a torre vier ele continuar defendendo, agora tem F6. E a ideia é colocar a torre em G7 agora. E depois o rei vai entrar aqui, pode cair o peão de A7, o peão F7 e F8 chegando muito rápido. Já começa a surgir um monte de temas de mate, né? O rei tá afogado. Eu tenho ideias de cavalo H4 e cavalo G6 dando mate, né? Então essa posição aqui já começa a ficar bem difícil. Se tentar a torre G8 para brigar pela coluna, agora torre D1. E eu vou entrar na sétima, não vai ter como evitar, tá? E aí aqui vantagem decisiva para as brancas, tá? Bom, então aqui nesse momento, ele resolveu entrar nessa linha. Então rei G8. Agora o Faustino erra, tá? Cavalo E5. E aí acaba perdendo um pouco a vantagem. O lance aqui não é fácil de fazer, é um lance um pouco difícil, tá? O melhor lance da posição é bispo E5, tá? Vou explicar para vocês qual que é a ideia. A ideia é que se trocar tudo, por exemplo, aí as brancas têm um final bem tranquilo de ganhar com esse peão aqui super avançado, tá? Porém, a ideia é que aqui tem uma diferença. Depois de cavalo E5, as pretas têm que fazer o lance cavalo E7, tá? E aí o cavalo ele vai ficar bloqueando aqui o peão. E não é tão fácil para as brancas como que vai resolver. Porque esse cavalo não pode sair, porque tá caindo o bispo. Então já pode começar a surgir alguns temas. Tem que começar a ficar de olho. Tá chegando torre D6 tomando o peão muito rápido. Então aqui, ó, o melhor era bispo E5. Por quê? Contra esse aqui, ele ia trazer o cavalo aqui para a casa de H4. Agora não tem torre D6, porque o bispo cobre. E agora o cavalo está pulando muito rápido aqui na casa F5. Se ele trocar, nós vamos tomar de peão e vai ficar muito fácil de ganhar, né? A gente vai unir esses dois e estão super passados já, né? Então aqui, ó, o melhor era bispo E5, mas muito difícil de acertar, tá? E aqui, só que as pretas não viu essa ideia de cavalo E7, não é uma ideia tão simples também. Traz a torre para D6, defende o cavalo, ataca o peão. Porém, depois de cavalo por C3, bispo por C3, cavalo por C6, na verdade, bispo por C3. Agora, torre C1, atacou o bispo. Tomou o peão, ataquei a torre. Torre E3, defendendo, agora cai o peão em A7 no final da linha, tá? E se ele volta o bispo, por exemplo, para G7, eu tenho cheque em E7, e aí se o rei vir para F8, cheque em G6, depois de rei 8, agora rei F5 defendendo o peão, tá? E conservando a vantagem do peão. Então, por isso aqui, as pretas preferiram tomar esse peão e perder o peão de A7, né? Que aí pelo menos não tem nenhum peão aqui super avançado. Mas aqui já é vantagem decisiva, né? Vamos ver como que o Faustino vai converter a posição. Então, depois de torre G3, ameaçou recuperar o peão. Cavalo C8, ataca o peão. Bispo A5, defende. Agora, rei C3. E aqui as pretas tentam o último recurso com torre G4. Por quê? Aqui, se o Faustino jogar cavalo por B6, eu tenho ideias de torre G6 e vou capturar o cavalo, tá? E aí vai acabar escapando a vitória. Então o lance é rei B5, lance fino. Por quê? Agora eu tô ameaçando tomar. E não pode jogar torre G6 porque simplesmente tem um duplo aqui, tá, galera? Então ele é forçado a perder o peão de B6. Então ele começa a avançar o peão de H, toma em B6, ameacei o bispo, bispo sai, ataca a torre, torre D1, defendeu o bispo. Agora vai começar uma corrida de peões aqui. A4, bispo
C5 tentando trazer o bispo por aqui para tentar parar o peão, ao mesmo tempo que ele também pode, pode apoiar o avanço do peão, né? Então A5, torre G3 ameaçou o peão, o rei defendeu, agora jogou torre G6, não posso avançar o peão, porque senão ele captura o cavalo, então eu tirei o cavalo. Bispo G5, rei B5, para poder proteger aqui o avanço do peão. Então as pretas avançam o peão, branca avança o peão, torre G7, e agora o Faustino faz torre G1, tá? E não tem como evitar depois de H3, torre por G5, tá? Porque depois que toma, agora eu jogo A7 e não tem como parar a promoção, tá? Depois de H2, promoveu aqui e aí as pretas abandonaram, né? Não tem mais o que fazer aqui, tá, galera? As brancas têm algumas maneiras de defender a promoção, como simplesmente só tirar o cavalo, porque agora a dama segura esse peão, ou pode começar uma sequência de cheque aqui, e depois pode trazer a dama, enfim. Não tem como promover o peão aí, e vantagem decisiva, tá? Então, com essas duas incríveis partidas do Faustino, onde ele conseguiu tirar leite de pedra, tirou água, tirou leite, tirou petróleo, tirou tudo, conseguiu sair de posições bem empatadas para conseguir duas vitórias incríveis, ele ainda tem a oportunidade de virar grande mestre, beleza? Então amanhã ele vai jogar, eu vou trazer a partida aqui para vocês, assim que terminar a gente analisa aí e vê se ele vai realmente conseguir ou não quebrar esse recorde aí, beleza? Então espero que você tenha gostado, deixa o like, compartilhe o vídeo, sigam a gente nas redes sociais e até amanhã.